Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano. Eu sou Jefferson Barbieri e hoje eu tenho o prazer de receber aqui. A gente foi tentando costurar aí um horário, um espaço, né? A Rosana Merino. A Rosana é uma ex-atleta profissional e que atleta foi, né? E hoje treina mais de 350 atletas dentro e fora do Brasil. É uma instrutora de esporte de alto rendimento e assim tem uma história de vida fantástica, que é daquelas assim que se encaixa como uma luva dentro do perfil do programa do Fator Humano. Rosana, muito obrigado pela tua disposição de aceitar o convite e conversar com a gente, viu? Seja bem-vinda. Eu que agradeço, é sempre bom falar com as pessoas, né? Eu acho que eu tenho uma vida de experiências, boas e não tão boas, como atleta, como líder, né? Então eu sempre gosto de poder passar isso para as pessoas. Espero que vocês consigam tirar alguma lição, ou aproveitem um pouco do nosso bate-papo. Com certeza tiraremos. Rosana, assim, eu conheço um pouco da tua história, e tal, mas com certeza tem muita gente que me acompanha aqui e que não conhece a tua história. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi, porque pelo que eu sei, o primeiro esporte para onde você foi a natação, né? Conta para mim um pouquinho como é que foi esse seu início aí e o desenrolar aí dessa história toda. Nós somos uma família, meu pai era empresário, minha mãe costureira, ele era até funcionário público também. Ele foi uma vida difícil, 6 filhos. Aí a minha irmã mais velha teve bronquite e ao ir ao médico, ele falou para meu pai que a única maneira dela sarar era nadar. E aí meu pai colocou a gente em fila e sem opções. Fomos todos nadadores, 6 nadadores na família. Ai, ai. Que legal. E isso com que idade você começou? Eu aprendi com 6, não, aprendi com 4 para 5, tem competições já com 6 anos de idade. Eu tive uma vida esportiva na natação, assim, não é difícil, muito rígida, né? Eu fui atleta de alto rendimento e a gente não tem infância, não tem adolescência, não tem nada, só tem piscina, azulejo, dormir e comer, só. É Estudar também. porque exige muita disciplina, né? Sim, e como meu pai era o treinador, eu dormia com o treinador, né? Então Hum, era mais difícil ainda, porque as conversas chegavam até em casa e as lições chegavam até em casa. E então, às vezes eu queria fazer educação física, eu nunca fiz educação física, raramente, fiz poucas vezes porque eles me tiravam para não machucar, para poder ser uma atleta melhor. Então, tinha muitas vezes que eu estava em sala de aula, entrava o Zé Pedro, que era um outro treinador. Rosana, é para você sair. Ia me buscar no meio da aula para treinar. Eu saía no meio da aula para treinar, dispensavam para treinar. Então, uma vida diferente, né, para uma criança. Eu não me lembro, assim, antes de eu entrar para a faculdade, eu não tive vida social nenhuma, zero. puxa vida. Normalmente a gente vê esses atletas, principalmente os de mais alto rendimento, né? Praticamente não tem vida social durante essa fase inicial da vida aí, né? Adolescência, essa coisa, você não sabe o que é. É uma vida fora do esporte, né? É totalmente dedicado àquilo, né? Tanto natação, ginástica olímpica, deve ter outros esportes, né? Você tem que começar cedo, senão você fica, vamos falar, com 16 anos, 17 você já está velho. Diferente de outras modalidades, como vôlei e basquete, que você inicia um pouco mais tarde. A gente tem que começar cedo, e eu comecei muito cedo. Eu lembro das primeiras vezes na piscina, eu não conseguia subir no bloco, eu era do tamanho do bloco. Então, imagina, no bloco de partida eu era minúscula, né? Bem pequenininha mesmo. Com de 8 para 10 anos já estava ganhando o Campeonato Brasileiro, então uma vida muito regrada. Eu me lembro de, às vezes tinha que fazer, se arrumar rápido, teve vezes que eu, sem eles perceberem, eu dormi de maiô, por baixo do pijama, para estar pronta. Entendeu? Isso Já aqui estava era. pronta, para não levar bronca, já estou pronta.
Ô, Rosana, vamos falar de uma parte boa aí. Foram quantos títulos brasileiros? Eu fui 8 vezes campeã brasileira, sem contar os Jogos Estudantis, que também era brasileiro, mas eu conto só o brasileiro mesmo de natação. Campeã paulista, acho que foi umas 36 vezes, fora Jogos Abertos, regionais, melhor índice técnico. Foi uma vida bem, assim, bem de vitórias, né? Foi bastante vitória. Eu não treinava para ganhar das pessoas, mas meu pai me ensinou a treinar para ser melhor do que eu era, todo dia. E era uma coisa que, a princípio, eu gostava muito. Para não falar que eu não tive um momento, acho que com uns 12 anos, assim, eu faço palestra, até conto na palestra. Eu cheguei para minha mãe e falei, porque eu vi as meninas começarem a paquerar, né? Eu nunca podia, porque eu nem tinha contato. Eu falei, sentei, estava de uniforme, cheguei da escola, falei, hoje eu vou falar com ela, que eu não vou nadar mais. E eu falei, mãe, não quero mais nadar. Ela aceitou com uma facilidade que eu falei, pensei, por alguns segundos, a minha mente falou assim, nossa, era tão fácil, né? Por que você não falou antes? Tudo, a resposta veio na sequência. Pode parar, filha, tranquila. Amanhã você está trabalhando no supermercado Eldorado de empacotadora. Falei, mãe, eu prefiro nadar. Nem chegou no ouvido dos meus pais, do meu pai, só foi minha mãe ali que nem era treinadora, né? Amanhã você vai trabalhar no mercado. Eu até imaginei eu lá, eu pequena, como é que eu vou empacotar as coisas? Eu falei, não, eu vou nadar mesmo, mas esquece, vamos nadar. Foi a única vez que eu vacilei, que tive vou parar de nadar. Se é que você consegue, óbvio, sua vida é toda dedicada ao esporte, né? Mas dessa primeira fase, é, o que que você traz assim? O que que te ensinou mais? O que que forjou em você nessa fase inicial, nessa fase inclusive com títulos, inclusive, mas o que que forjou você? O que que te fez, te motivou a seguir? Na verdade, eu penso hoje, né? Eu era apaixonada pelo meu pai, assim, no sentido de. Ele era um homem muito estudioso. Meu pai foi engraxate. Ele cresceu na vida de uma maneira estrondosa, de ter 3 empregos para dar dinheiro para a mãe, isso que ele contava para gente, para ter o dinheirinho dele. Ele engraxava sapato. Então, eu acordava às vezes de madrugada e meu pai estava estudando. Ele não falava inglês e tinha contato por carta com os melhores treinadores do mundo. Então, isso me fascinava nele. E meu pai era muito rígido. Talvez por ele ser tão rígido e não ter. Assim, eu me lembro poucas vezes do meu pai me abraçar. Era muito rígido e eu queria muito a atenção dele. Ele era um treinador duro, que ele, para não ter essa coisa de, vou cuidar melhor do meu filho, ele fazia ao contrário. Tratava melhor as outras crianças do que a gente. Então, era como se eu estivesse se afogando, tentando, olha para mim, olha para mim. E aí eu treinava muito porque eu sabia que ele tinha que olhar para mim de todo jeito, porque encantava para ele as performances, né? Então, a natação, o que que ela fez para mim de muito bom? A natação você roda, roda. Eu cheguei a nadar 3 períodos de 4.000, que era 12.000. Fiz 2 períodos de 8.000, 8.000 de manhã, 8.000 à tarde, que dá 16.000. Naquela época o volume era grande. Você nada com os azulejos o tempo todo. E eu vivia maquinando na minha cabeça como eu ia ser melhor que os outros. Eu acho que isso eu trago para a vida, não para ganhar dos outros, mas eu pensava assim: bom, se alguém ganhar de mim, tem que ter treinado muito, porque eu vou me dedicar muito. Assim eu fazia na faculdade, assim eu fazia na escola, e eu trouxe isso para a minha vida. Por exemplo, se chovesse, porque não tinha piscina aquecida em Campinas nessa época, eu treinava. E eu falava, não tem ninguém treinando. Ia para o clube, um frio, às vezes 14 graus fora, água, 17 graus para uma menina magra, que eu era magra, com a perna torta. Meu pai sempre falava que eu não ia ser boa porque eu era magrela. Minha mãe que contava isso. Quando eu nasci muito raquítica, então, diz que ele falava, nossa, isso não vai ser nada, tem uns pelinhos nas costas, nossa, mirradinha, né? E aí isso sempre, é uma coisa que eu acho que está no meu DNA, não sei, você falar para mim a palavra mágica, você não vai conseguir, aí você se ferrou. Porque todos os meus títulos grandes, eu posso contar vários,
depois de alguma pessoa me desafiar, assim, isso cria dentro de mim como o meu pai fazia, isso sempre, né? Você não vai ser nada, você não vai ser boa, cria uma pessoa incontrolável até hoje, até hoje. Uhum. Como dizem aí alguns uns ditados populares, você é boa de aposta, então, né? É, mais ou menos. Eu falo que é a Ah, palavra mágica, eu posso contar várias vezes, né? Uma vez meu pai me inscrevia em provas que a gente era pequenininho, na época podia. Hoje, se fizer isso, é preso, né? Eu tinha, vamos supor, 9 anos, ele punha no 9, no 11, no... Você competia, tem umas fotos minhas de pódio, que eu sou minúscula, você vê que é a mulher que tá do meu lado, e eu ganhei a prova, sabe? Então ele me deixava, e teve uma prova que eu fui para, não tinha como eu ganhar. A menina chamava Rosa Maria, eu lembro até hoje, de São José dos Campos, uma menina muito forte, muito melhor que eu. E a gente não tinha muita grana, então não tinha tênis. Meu pai, a gente tinha uma melicinha, eu lembro até hoje, uma melicinha plástica, assim, marronzinha, coisa feia, viu? Aí eu fui com uma meia, com aquela melicinha. E natação, quando você vai soltar, você mexe as pernas, solta os braços. Aí quando eu fiz assim, a bichinha decolou, foi cair bem no pé dessa nadadora boa, Rosa Maria. Ela catou assim com a pontinha, se aqueceu e jogou no meu pé e deu risada. Menino do céu. Bati o recorde da prova, melhor índice técnico. Meu pai pergunta assim: não, que com tosse, você foi muito bem, o que aconteceu? Eu falei, mas a moça deu uma risada da minha sandalinha. Ele falou, vou comprar uma pior, então. Meu pai era muito sarrista e eu ganhei a prova, porque era assim uma coisa, mexeu com o meu íntimo, assim. Eu busco força, eu não sei de onde vem, né? Com o decorrer da entrevista, eu não sei de onde vem, eu falo que já vem do DNA ou de alguma coisa que eu tenho força e às vezes até eu desacredito do que eu faço e o que eu fiz e com palavras mágicas que as pessoas vêm, né? Ó, você não vai mais andar. Ó, você não eu vou ganhar de você com a perna amarrada. E são situações que eu não poderia nunca ganhar. E aí, falou a palavra mágica, um abraço. Daí eu viro um negócio. apostou, perdeu. Gostou, perdeu. Rosana, e aí tem uma outra coisa, assim, dá um pequeno salto na tua história, mas é uma coisa assim que sempre me chamou muito a atenção, porque tem coisas que eu sinto que são que tem um grau de dificuldade muito grande, né? E você sai um pouco só da natação e vai para o triatlo, né? Como é que se dá essa mudança? Por que que você resolve ir para o triatlo? Na verdade, eu entrei na faculdade, eu não tinha nenhuma vivência social, zero. Eu fiquei batendo na odontologia que eu não queria fazer, eu cheguei a marcar a questão errada no vestibular. Meu pai, não, você vai fazer odonto, você queria. Era uma coisa de criança, que no fim eu achei que eu não queria mais, não queria mesmo. Eu queria veterinária, e meu pai falou: não, você vai fazer veterinária, naquela época era profissão masculina, você vai tratar com gado, imagina, hoje veterinário, né? Mas naquela época tinha que ir para fazenda, ele falava, mas isso aí é uma coisa ruim, essa escola. Resumindo, eu fui parar na educação física, eu entrei com 22 para 23 anos, que era tarde um pouco, mas era uma felicidade, né? Porque imagina, eu podia sair, tinha os meninos que a gente podia paquerar. Falei, agora chega, não vou mais nadar, nada. E no primeiros anos de faculdade, um cara veio e falou assim: ó, vai ter no primeiros meses da faculdade. É um negócio chamado triatlo. Eu falei, o que que é isso? Ah, nada, pedala e corre, você não quer participar? Aí eu pensei assim, eu vou fazer um esporte que eu não seja famosa, porque eu era famosa, então tem muita cobrança. Eu odeio que tudo que eu vou fazer, hoje pior ainda, porque as pessoas me conhecem, parece que você tem que ser perfeita absolutamente em tudo que você faz. Se for tomar um fogo, tem que ser o melhor fogo, porque você é a Rosana, entendeu? Aí eu brinco, e aí eu falei, vou fazer esse triatlon, porque ninguém me conhece, eu vou poder pegar em último, né? E aí eu fui para treinei, sim, não treinei nada, eu consegui uma bicicleta emprestada, dei uma prova na faculdade de Educação Física, tinha acho que uns 30 homens e eu de mulher. Aí até convidei uma menina para fazer, ela, coitada, nem acabou a prova. Ela falou, eu vou lá para dar uma força, mas não sei nem nadar. Bom, resumindo, eu cheguei acho que em terceiro. Assim, de todos os caras que já treinavam na época, o Rodolfo, o Leandro, que são meus amigos. Aí a galera ficou toda de olho em mim, né? Mas eu só nadava muito bem, pedalei de qualquer jeito, corri de qualquer jeito. E aí
logo na sequência, eu consegui um patrocínio da Calcitran B12. Aí eu falei, pô, mas não quero, né? Eu não quero fazer isso. Bom, resumindo, eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer e logo nas primeiras provas eu já peguei pódio. Aliás, a primeira prova que eu fiz, teve duas coisas engraçadas. Eu fiz uma prova em São Vicente, quando o triatlo estava começando no Brasil, disseram, e não falaram para mim, mas eu me inscrevi, o meu patrocinador escreveu, que era uma prova masculina. Cheguei lá, tinha uns 150 homens e eu. Eu tô nem aí, eu vou competir com ele. Só que aí o cara não queria deixar eu competir. Aqui mulher não pode, era uma coisa tão ridícula na época, né? Sei lá, o que mesmo sem bolinha. Ah, você não vai competir, você vai morrer afogada. Eu falei, que afogada? Bom, resumindo, ele não deixou eu fazer a prova e eu entrei escondido. Fui lá, me enfiei no meio dos homens, falei, fica aí do meu lado que eu vou fazer isso aqui, não quero nem saber. Pulei, saí primeiro da água. Quando eu fui pegar minha bike, tinha um guarda segurando minha bike, que já era o organizador que mandou que eu não podia fazer. Eu falei, mas peraí, eu ia morrer no mar, saí em primeiro, agora o resto tá fácil, né? Segurou, segurou, eu falei, daqui a bicicleta que eu vou embora, vai, você tá me enchendo. Catei a bike, a hora que ele soltou, eu falei, tchau, fui pedalar. Aí quando eu passava no posto de controle, eram os elásticos, quem faz triatlon hoje é tão moderna, tudo eletrônico, você jogava elástico para contar as voltas, elástico de dinheiro, assim, olha que coisa ridícula. Bom, resumindo, eu peguei em segundo, assim, perdi do primeiro, mas de muito pouco, de 150 homens. E aí foi meio vexatório assim, para o cara da organização e ganhava dinheiro. Aí a premiação demorou, me deram um troféulico lá que eles arrumaram, mas dinheiro não me deram. Eu fiquei em segundo. E depois comecei algumas provas, fui para Santos. A primeira prova que eu fiz, eu peguei em terceiro. Já era com as meninas boas do Brasil. E aí fizeram um abaixo-assinado para tirar o da prova, porque eu tinha roubado a prova. Então teve uma situação que não tinha, né? Daí a menina pegou atrás de mim e falou: Meu, ela competiu na minha frente. Essa mulher é muito forte, eu não sei de onde ela surgiu. E ela depois a meu favor e valeu minha premiação lá de terceiro lugar. Daí ferrou, né? Virei profissional, comecei a ganhar dinheiro e daí não fiquei bem mais famosa que na natação e a vida continuou regradíssima. Ai, meu Deus do céu. É, Eu não imaginava que houvesse esse tipo, quer dizer, com relação ao machismo, tudo bem. Não, tudo bem que eu quero dizer que sempre existiu, né? Isso daí, uhum. e ainda existe, às vezes meio velado, mas ainda existe. Agora, entre as próprias mulheres, me estranhou um pouco essa coisa assim de que você roubou, qualquer coisa assim, né? É, acho meio comum, sabe por quê? Porque eu não, elas eram todas famosas já. Eu conhecia elas de revista, porque a gente não tinha internet, né? A gente saía em revista, em livro. E eu lembro da Liane Beretta, que é minha amiga, e eu competi, eu nadei com ela, que ela era a melhor nadadora, já saí junto na água, pedalei do lado dela e perdi só no finalzinho da corrida. Então ela viu. As outras nem sabiam que eu era, vai largar. Como eu fui muito para frente, a pessoa nem me viu competir. E acontece, às vezes alguém rouba mesmo, mas eu não roubei, fiz certo. Depois todo mundo começou a me conhecer, né? Que eu ia nas provas e depois chegou uma época ou eu ganhava ou a Fernanda ganhava. Então aí todo mundo já me conhecia, não tinha porquê, né? Mas era bem o início do triatlo, né? Não tinha muita. Acho que vale pelas histórias, né? Porque depois a questão hoje, por exemplo, hoje é Mas conhecidíssimo e tem uma disputa muito ferrenha, e muito sadia também, né? Quer dizer, tem muitas mulheres participando também. Você pegou uma fase inicial que a gente sempre considera meio brava, né? Porque existe aquela coisa de se você não se impõe, você fica de fora, né? é. Acho que em Campinas eu fui uma das pioneiras, né? Eu fui a pioneira de mulher. Depois fiz prova de aventura também, uma das pioneiras, Campinas totalmente a pioneira. Então, como eu fiz muita coisa primeiro que todo mundo, né? Era convidava, eu estava dentro. Aí depois o triatlon foi mais legal, porque eu conheci o mundo inteiro, viajei muito, era muito gostoso. Eu pegava o dinheiro que eu ganhava das provas, ia para as provas internacionais, né? Porque na época eu tive um presidente de confederação que não era muito justo, vamos falar justo, para não falar outra coisa, ele não pagava as contas, a gente pagava e ia, né? Então, viajei bastante, peguei muita experiência como atleta, tudo. Então, para mim foi uma fase gostosa, né, mas dura também, porque eu treinava sozinha, né? Eu tinha um treinador, o Pereira, que era um cara que me ajudava. Eu já estava estudando, então a gente mesclava os treinos.
uma fase boa de adquirir conhecimentos e mais força do que eu tinha, porque daí eu pedalava, comecei a pedalar muito bem, fui para algumas competições de ciclismo, Campeonato Brasileiro de Velódromo, comecei a aparecer muito, fui convidada para, na época, para ir embora para a Europa pelo Nabucco, que era um cara que era dono da Credit Card, falou, vamos embora, vamos montar uma equipe na Europa, e eu quis ficar em Campinas, não quis ir embora, fiquei aqui, falei, ah, não, já a vida já tão, vai lá eu mudar para outro lugar, ficar treinando que nem uma maluca. Então fiquei por aqui. Então foi uma época de muito, adquirir muita experiência, muito conhecimento, tanto como atleta e já como treinadora também, né, aprendendo. E é interessante que um ponto é que você, à medida que as coisas vão acontecendo, também vão surgindo as pessoas boas na vida da gente, né? Ah, sim. Eu falo que eu tenho uma proteção aí, viu, que que vem de armadura, porque as coisas são tão duras e alguém me ajuda e as coisas acontecem, eu consigo passar, né? Situações difíceis, mesmo viajar para o exterior sozinha. Eu aqui no Brasil não tinha, até eu ganhar da Fernanda, que é um ícone, né, do triatlon, eu não tinha patrocínio. E como funcionária pública, de trabalhando 8 horas, batendo cartão, eu trabalhava lá dentro da prefeitura, era muito difícil eu treinar. Então, eu treinava de madrugada, tem até uma história bem divertida com meu pai também disso. Acordava cada dia mais cedo para treinar mais, aí ia para lá, batia o cartão das 8 às 12, tinha 2 horas de almoço, eu treinava natação, pegava alguma coisa e voltava para o trabalho. Aí trabalhava 4 horas e ia correr. Então, é uma coisa difícil, mas que eu suportava, assim, que quando eu tenho um negócio, quando eu entro no estado, assim, de atleta, entrava, né, no estado de atleta, hoje eu entro no estado de treinador, mas é uma coisa fantástica, assim, é como se eu olhasse para frente e me dedicasse. Eu falo que não é motivação, né, é disciplina. Motivação, ela acaba em 3 meses, 4 meses. Eu tinha uma disciplina da vida toda, Né? sempre fui disciplinada. Isso que fez eu conseguir todas as coisas que eu consegui até hoje. Ô, Rosana, tem uma coisa que os que te conhecem sabem, mas para aqueles que não conhecem, nós estamos aqui conversando tudo. Mas você acabou, em uma fase da vida, acabou sofrendo um processo e acabou se tornando uma pessoa deficiente. Se é que assim a gente fala, se está correto, se não for, você, por favor, me corrija, tal. Mas eu acho que essa foi uma parte difícil da sua vida, não? Olha, eu estava no auge do meu sonho como profissional. Meu sonho era ser treinadora da seleção brasileira, então eu comecei a me movimentar para isso. Estava indo nas provas já como auxiliar técnica e fazendo um aporte ali com os atletas que todo mundo gostava muito de mim. Eu era quase uma pessoa imprescindível nas provas, então eu estava muito presente, indo viajar, ficando em centro de treinamento, o que eu queria mesmo, né? Passar conhecimento. Eu já estava estudando demais, que eu amo estudar. E nessa coisa de trabalhar muito e viajar muito, me deu vamos falar assim, um torcicolo. E eu fiquei um mês com a dor, assim, eu não mexia, né? E tinha um cara que treinava comigo, que era um atleta meu, e muitos anos atrás ele falou: "Ó, o dia que você tiver uma dor de coluna, não vai em ortopedista, que eles são carniceiros, vá, no, procura eu que sou neurologista." E essa frase é uma frase que muda a vida da pessoa, mudou a minha muito. Eu fui nele, em vez de ir no meu médico, que é hoje Sérgio Bertonha. E na época minha mãe tinha acabado de falecer, e naquela correria de voltar logo, pô, vou lá nesse cara. Pedi, como eu fazia um mês sem dormir, pedi para ele me internar e pôr eu para dormir 2 dias. Eu estava exausta, eu não conseguia dormir de dor. Eu lembro que eu entrei no hospital, eu estava com a minha irmã, com a Raquel, e eu estava chorando de dor, assim. Daí ele me medicou e eu dormi 2 dias. Quando eu saí, ele falou que eu tinha duas hérnias de disco, na C4, C5, e um bico de papagaio, não sei na qual delas, C4, 5, 6. A lesão era nesses três. Ele falou que ia me operar, eu falei, mas eu tenho que trabalhar, daqui uns dias eu tenho que viajar para o Campeonato Brasileiro, levar as meninas, estavam todas comigo. Eu estava com 13 atletas profissionais morando em Campinas para treinar comigo. É uma coisa assim que nenhum treinador, poucos treinadores conseguiram tantos atletas. Na época eu estava no auge. E aí eu falei, ele falou, não, eu dou um cortinho aqui, você
não vai acontecer nada, você pode ir, daqui 5 dias você está viajando, você vai com ponto, mas está super bem, vai ficar um pouquinho rouca se bobear. Aí eu entrei e falei, vou fazer, né? E não consultei outro médico. Na ânsia de estar trabalhando. Mas eu falo também que a gente tem um script, né? Era para ir mesmo, era por aí o caminho, é difícil mesmo. E eu lembro que eu entrei para a cirurgia quando o enfermeiro veio buscar, eu sempre fui brincalhona, a minha sócia que me levou estava deitada na cama e eu para fora. Ele, quem que vai? Eu falei, ela, leva ela. E para levar ela para a cirurgia. Daí ele me troquei, brinquei, a hora que eu pegou, ele falou, com emoção, sem emoção? Eu falei, comigo é na emoção, bora lá. E fui para a cirurgia, acordei achando que eu estava na sala de recuperação, estava na UTI. Ele tocou minha medula, lesionou minha medula, fiquei 7 dias na UTI, 20 dias no hospital, sem nenhum movimento do corpo. Perdi todos os movimentos, foi bem difícil. Na hora que eu recebi a notícia, foi numa troca de enfermagem, ela comentou que eu estava sem movimentos, e talvez ela tenha falado tetraparesia, eu entendi tetraplesia, que é diferente, né? Mas eu estava sem movimento nenhum. Eu não conseguia enxergar quem estava no meu pé. E aí começou falo que uma prova muito dura da vida, mas que Deus me preparou a vida inteira para que eu passasse por isso. Ele não deixou eu desprovida. Eu vinha desde que eu nasci, eu me preparei para essa prova que eu estou passando até hoje, né? Ou seja, se é que eu posso dizer assim, foi um erro médico. Não foi um erro médico. Um erro Um erro médico. gravíssimo. Era isso. As pessoas, eu não sei nada sobre o que aconteceu, assim, na cirurgia. Alguns médicos me acessaram, também não posso falar se é verdade ou não. Eu não processei o médico, né? E também as pessoas falam, por quê? Porque eu nem sei por quê. Porque também eu estava na cama, sem mexer. Você nem pensa nisso, você não pensa em nada, Uhum. né? Se alguém não pensar por você, né? E então foi um erro médico grotesco, ele operou sozinho, tinha que operar com outras pessoas, não, acho que já tinha um robô para operar, não foi usado, isso é o que me contam. Nunca, eu penso assim, também mais que eu tente pensar o que aconteceu, eu tenho que Certo. olhar para frente. Se eu ficar olhando para trás, eu não confio muito. Eu vivo meu futuro, meu presente, aliás. Olhar para o futuro, porque vai acontecer, eu não sei. Eu posso morrer amanhã. Eu já tive tantas coisas na minha vida. É. Olhar para trás, também não posso. Vou processar, vou fazer. Não, não fiz nada. Eu só trabalho com o que eu tenho hoje em mãos, com o meu dia a dia, que já é bem difícil. E justamente isso que eu queria tocar com você. A pergunta foi justamente para saber como é que você está acabando de dizer que pensa para frente, né? Como é que você foi ultrapassando esse problema que obviamente existe até hoje, né? E que você tem que todos os dias lidar com ele, né? Mas com essa coisa, mas você já deixou bem claro que você tem uma força interior, uma coisa assim muito latente, muito evidente, né? E isso provavelmente é o que deve ter te munido para tentar sair dessa situação, né? Eu acho que mais uma vez alguém me jogou uma palavra mágica. Eu fui no médico, tem umas coisas engraçadas. Eu fui no médico e eu falo engraçado, gente, porque eu chorei poucas vezes, né? Hoje eu até choro mais, mas estou ficando mais velha, fico mais emotiva. Mas eu chorei 2 vezes quando eu estava lá na cama, por razões que não vale a pena falar aqui. É, eu fui levada a um médico, um último médico, e falou, foi um pouco agressivo. Eu fui na cadeira de roda, estava de fralda, punham travesseiros porque o meu tronco ele caía, não tinha controle de tronco, até não tem até hoje. E quando ele viu meu exame, eu lembro exatamente o que ele falou. Ele levantou o exame, pôs naquela coisinha. Olha aqui, você teve lesão desse jeito. Lesão de feixe medular profundo. Você nunca mais vai ficar em pé. Assuma essa cadeira de roda e vai viver sua vida. Essa foi a frase. E foi a minha palavra Hum, mágica. outra aposta. Outra porta. E aí eu voltei para casa, eu sou maluca assim, eu tenho uma energia absurda. Acho que Deus falou, vamos tirar as pernas, porque senão essa mulher vai. Eu já ponho fogo na caixa d'água. Sou extremamente. Vamos deixar ela sem andar, que acho que vai ficar melhor. Eu faço muita coisa.
Meu pai, ele cronometrava, entrar, sair de casa, ele falava, meu, você comeu em 5 minutos? Uma ânsia de viver, eu não dormia para viver mais, sabe? Para fazer mais coisas, uma energia, é uma usina. Então, ele falou isso e eu falei, ah, tá bom. Aí eu perguntei quais os movimentos, porque eu saí com movimentos desconexos, né, do braço. Ele mexia, mas não ia para lugar. Até hoje eu tenho problema na minha mão, minha perna arrasta. Eu tenho muitos problemas, eu estou em pé. Eu ando com uma muleta canadense e é uma opção de vida, porque quando eu acordo de manhã, às vezes eu ponho o pé no chão e falo, como eu vou andar? Eu pergunto para mim mesmo, como que eu ando? Eu muito lento. Ele não tem movimento, ele está travado, um monte de dor. E às vezes Deus manda dias que eu não tenho dor, e aí para mim é uma felicidade maravilhosa. Assim, eu falo, nossa, hoje eu estou sem dor. E é nítido quando eu estou sem dor. Eu viro, nossa, eu quero fazer tudo. Então, eu tenho dificuldade, eu ando devagar, eu arrasto o pé, eu sou deficiente, apesar de não parecer. Então, às vezes eu estou na rua, eu já cansei de contar minha história. Então, se eu conto com alguém que não me conhece, você machucou o joelho? Eu falo, eu operei o joelho. Eu nem tenho vontade de ficar falando. Você operou o quadril? Geralmente a pessoa mais velha pensa que eu operei quadril, né? Aí eu falo assim, eu operei o quadril. Nossa, logo, logo você tá livre disso. Eu falo, se Deus quiser. E aí eu vou levando. Tem que levar com um pouco de... não é humor, não, porque não é engraçado, mas assim, com leveza, porque não vai mudar, né? Não adianta eu ficar nervosa, brava com isso, né? Eu me adaptei, né? Se eu tenho que ir para um lugar às 6, eu tenho que acordar às 4, eu acordo sempre muito cedo, porque é muito difícil atividades tão pequenas. Eu moro sozinha numa chácara gigante, opção minha. Aqui é minha fisioterapia. Eu tenho bicho para cuidar, eu tenho planta para molhar, eu tenho funcionário, tenho, mas eu sou aquela pessoa que arruma a casa para chegar a empregada, porque para mim é importante me mexer e estar assim vendo que movimento que eu estou conseguindo fazer, o que que eu não estou conseguindo. Então eu estou sempre prestando atenção no que está acontecendo no meu corpo. E a partir daí, como é que você seguiu com essa carreira de treinadora? Porque, digamos, teve que haver uma outra adaptação, né? Ou seja, você mais uma vez teve outra luta para vencer, né? Eu fiquei um ano e meio sem nada, na cama mesmo. Logo que eu comecei a ficar em pé, eu pedi para vir para casa. E era meio até esquisito, né? Vir para casa, eu não conseguia fazer nada e vim para cá sozinha, porque eu achei que se eu ficasse ali, as pessoas queriam sempre me ajudar. E eu via nisso um empecilho de eu melhorar, né? Você não tá, igual assim, não tá pedalando nem bem, onde é que vou empurrar sua bicicleta? E a pessoa não vai ser boa. Eu sou criada no, né, na pimenta, mas eu tenho que fazer as coisas. Então eu vim, no primeiro dia eu levei um tombo, tava eu com o meu jardineiro aqui, o seu Pedro. Ele foi cortar a grama, começando a arrumar a casa, que a casa ficou fechada quase 2 anos. Eu falei, vou fazer alguma coisa. Eu peguei uma mochila que estava empoeirada, ela fui lavar, sozinha. Lavei médio, né? Porque minha mão não mexia. Quando eu fui pôr ela no varal, eu caí de costas, assim. Podia ter morrido. Da Caí de costas total, na altura do corpo, bati a cabeça no chão. E deu até uma tontura e tal. Daí eu falava, mas você está aqui na sua casa, fica calma aí. E aí tentei me virar, né? Não consegui. No fim eu consegui sentar, mas dali eu não consigo. Até hoje eu não consigo levantar do chão. É muito difícil. Eu tenho que agarrar alguma coisa, perco uns 40 minutos. Se eu cair, se eu estiver sozinha, como eu sempre estou sozinha, nunca caí com plateia, graças a Deus. Ninguém precisa falar, né? Ninguém viu, não tem prova. Aí ele veio me. Nossa! Daí ele me levantou e falou: Vou ligar pro seu irmão. Eu falei: Não liga para ninguém. Vamos ficar quieto, não vai contar para ninguém, senão nós vamos fazer voltar lá. E aqui eu continuei. Passei por situações de. Eu tinha pouca sensibilidade, eu peguei uma forma de torradas, fritei meu braço aqui, porque eu não sentia. Às vezes a minha mão esquerda é ruim até hoje, eu tentava abrir os armários com a mão que eu não funcionava. Ficava horas lá, vira, desgraça. E ia falando assim comigo, com a minha mente. E hoje eu tenho uma qualidade de vida, se eu posso até passar por uma pessoa que operou o joelho ou quadril, né? Para quem não conhece, vou levando, né? Mas eu sou deficiente. Não tenho vergonha de falar isso. E eu não quero nem falar que eu sou deficiente de coitada e também não quero falar que eu sou
tenho dificuldade pra caramba, mas eu não preciso viver as dificuldades. Eu tento não olhar para elas para sobreviver, né? Exatamente. É, uma pergunta assim, agora, é tudo mais no nível pessoal, né? Mas o que é ser deficiente no Brasil? Ah, é péssimo. Passei cada situação constrangedora. Tem coisas muito que eu levo no engraçado, que eu falei que um dia eu vou fazer um stand-up só contando coisas engraçadas e deficientes, que eu posso começar por elas. A criança adora bengala, né? Ela pega, você senta no lugar, a criança vai embora com sua bengala e você fica, como que eu saio sem a bengala? Sempre tem alguém. E o pai ainda vai lá e muda o tamanho da bengala para a criança usar e devolve para mim com a bengala desse tamanho. Daí eu tenho que me virar para arrumar. Né? Eu brinco que tem que dar risada, porque a situação é crítica. Eu vou chegar na parte ruim, né? Você quer ser paquerada, meninas que não estão sendo paqueradas. Pega uma muleta, vai para o restaurante. Para o restaurante. Todo mundo olha, é horrível, né? Eu fico assim, eu sei que eu sou uma pessoa conhecida, muitas vezes está olhando que me conhece, a maioria das vezes a pessoa depois vem falar que me conhece, mas você vê alguém te medindo, né? E acontece muito, às vezes chega alguém, eu vejo que eu estou já no lugar e chega alguém numa situação de cadeira de rodas, as pessoas não disfarçam, ficam encarando, eu acho muito chato, né? Então, né? Tem tantos defeitos nos outros que a gente não vê, que Uhum, podia olhar, né? Eu não vejo nada no outro, se ele tá, cada um vive sua vida, eu sou bem, né? Eu sou autêntico, é a minha vida. Eu não tenho, né? Então tem essas coisas engraçadas, mas tem as coisas ruins. E você vai parar. Essa semana eu fui parar numa vaga várias vezes já. Eu, como eu saí do treino da consultoria, que agora eu estou aposentada da prefeitura, saí do treino da consultoria, minha sócia está junto e toma café na padaria. Semana teve uma maior chuva, porque ela parou, tinha uma pessoa na vaga, e eu tenho agora a gente fez um selo, respeite a vaga deficiente. Então, quando a gente vê alguém errado, eu já meto um monte de selo no vidro lá para a pessoa aprender. Gastei uma grana lá, fiz um monte. Aí eu tiro e colo no vidro. Só que eu tava indo colar, a mulher chegou. Ai, você me desculpa, foi rapidinho. O rapidinho dela, eu fiquei encharcada da chuva, né? Outro dia, um senhor, assim, entrou super atlético, parou na vaga deficiente, correu para dentro e a gente ficou, pô, não é vaga idoso, e nem idoso, né? Porque acho que vai parar no idoso quem é realmente ruim de andar, né? Ele voltou, a Vanessa falou assim, ô, aí é vaga deficiente. Puxa, você não tem noção dos palavrões. E falou, você é da INEC agora? Não sei o quê. Tacou um negócio de idoso na cara delas, praticamente, e foi embora com uma caminhonetona. Então, a gente não tem uma educação, né, para isso. Então, as pessoas que andam comigo tentam lutar por mim, mas é meio em vão, né? Em vão, assim. Vou falar para você que quando toca nesse assunto é muito difícil. É muito difícil. uhum. A gente tenta. Não precisa ficar babando para ser deficiente, não precisa estar babando, né? Às vezes eu paro alguma vaga. Outro dia eu parei no banco, não vou falar o nome do banco, não vou fazer propaganda do banco. Parei, o cara ficou me olhando bravo, até eu descer do carro, eu nem lembrava mais dele, que eu demoro, tira a bengala, e fica em pé, e pega a bengala, e fecha o carro, pega a chave. Aí eu vi o gerente vindo, o gerente, o cara lá do banco. Aí eu vi ele falou assim: não, mas ela é daqui, ela é deficiente, sim. Ele foi me dedar, que eu estava na vaga deficiente. O cara estava passando pela rua. Eu, deficiente, cartão deficiente, bengala. Eu falei, preciso começar a dar umas babadas, assim, porque as pessoas acham que eu não sou deficiente. Não sei da onde. Eu queria muito não ser, eu daria todo o meu dinheiro, todo o que eu tenho na vida, por um par de pernas e sair com a roupa do corpo para começar minha vida de novo. Mas infelizmente não é isso, né? Então, não me falaram assim, de eu sair para vereador, essas coisas, não vou, porque eu acho que eu mato um se eu for para política. Vai ser, entrou, cadeia, porque não tem muita. Então, assim, tem que tirar um pouco. A gente tem que se posicionar muitas vezes, e tem que se posicionar, né? Esses dias eu ouvi um cara, eu sou treinadora, tenho uma experiência vastíssima. Ah, não sei quem falou que tá uma menina que está treino aqui de Campinas, falou para você, para não treinar com você, que você era deficiente. Onde já se viu uma treinadora deficiente? Dá até dó, né? Porque se você puser meu nome no Google, tem o que eu fiz, né? O dela talvez não tenha. E eu não tenho que mostrar para ninguém, eu já fiz. E hoje eu trabalho com a minha cabeça, eu estudo absurdo, trabalho 8 horas por dia em cima de um computador, montando treino. Meus atletas são super bem-sucedidos. Eu falo que eu vendo transformação desde o cara que caminha até o cara que quer buscar uma vaga mundial. Então você passa por essas coisas.
Mas hoje eu tiro de letra, viu? Tiro bem de letra. Agora tem uma coisa que é interessante, né? Assim, saindo um pouquinho fora do assunto, mas as pessoas querem tanto que as leis sejam respeitadas, né? Mas muitas delas acabam não respeitando as leis que os deficientes, os idosos têm, enfim. Existe um conjunto de leis para um monte de coisa, mas parece que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de absorver essas leis e tratar isso como uma coisa natural, né? Eu acho que é de cima para baixo, assim, e de todos os níveis, né? Eu estou passando por um problema que eu não vou entrar em detalhes, porque ainda estou bem, assim, abalada com o que me aconteceu. Estou tentando com um processo judicial aí contra a prefeitura, porque eu não sou dependente, minha vida é 30 metros, eu falo, eu não ando muito mais que 30 metros, eu chego no carro, eu vou no carro, eu me sinto bem, porque eu ando, né? Eu vou dar treino, eu fico sentada na cadeira, eu só dou treinamento, então eu perdi a minha capacidade de dar aula, eu perdi a capacidade de ser personal, eu perdi a capacidade de atleta que eu tinha, de estar em cima de uma moto dando treino, eu perdi tudo, eu só fico sentada, eu perdi, e eu passei por uma perícia que falou que nada disso, que não era isso, sabe? Então, eu acho assim, tantas coisas, né? Você vê nego com. O cara tem um músculo a menos no pescoço, não paga imposto de renda porque tem um músculo. Eu não, eu sou deficiente, estou dentro da lei, eu não preciso estar numa cadeira de rodas para provar que eu sou deficiente, né? Passar por um constrangimento de você, a pessoa achar que você está mentindo, né? Isso é terrível, É terrível. Aham, terrível. terrível. Rosana, eu acho que a gente está caminhando para o final do programa e, assim, eu sei que você tem muitas histórias, a gente ficaria aqui horas contando as engraçadas e as não tão engraçadas, né? Mas, assim, eu queria que, para a gente fechar um pouquinho, eu queria que você fa- falasse, assim, um pouquinho para o meu público, assim, ou desse uma injeção de ânimo para que buscassem essa energia que você tem, porque a gente tem problemas variados. Às vezes não tem físico, mas tem psicológicos, enfim, que mexem com o dia a dia da gente. Como é que se como é que se busca essa energia que você concentra e que não te deixa se abater perante problemas que deixariam qualquer um parado? Eu acho que a primeira coisa é acreditar em você, né? Esses dias eu vi uma posição muito boa num podcast. A gente tem que ter meio copo cheio, que é o nosso amor por nós mesmos, né? Às vezes a pessoa busca em outra pessoa encher o copo total, e a gente tem que ser, em primeiro lugar, o amor pela gente. Então eu tenho isso comigo. Eu me amo no sentido assim, eu vivo numa casa, quando eu venho para dormir, quando eu tô sozinha. E eu me sinto bem comigo mesmo, eu consigo me divertir comigo, eu consigo cantar, eu consigo trabalhar, eu consigo cuidar dos meus bichos. Então, quando a gente se coloca em primeiro lugar na vida, não colocando todas as frustrações no outro, eu sou assim porque o meu marido me falou isso, eu acho que é isso. E a gente nunca acreditar na leitura que alguém faz da gente, né? Eu nunca acreditei. Você não consegue para mim? É um start para mostrar que eu consigo, né? E isso é uma coisa gradativa, não é de um dia para o outro que você faz. Você começar a ver o seu valor. Eu falo, quando eu dou palestra em empresa, a moça do café é tão importante como o diretor. Por quê? Ela fizer um café gostoso, você toma um café, você não vê, ela é uma invisível, né? Eu adoro ver gente invisível. Quando eu vou no lugar, eu cumprimento a faxineira, eu estou sempre. Porque eles fazem parte do processo. Então, mas eu só vendo um café, mas faça o melhor café do mundo para as pessoas, vai ser tão gratificante de falar, pô, que café que você fazia na empresa, sabe? Independente. Então, dentro cada um da sua limitação, eu falo que a gente tem que ter sonho, não pesadelo. É sonho. A partir do momento que você cria sonhos, por exemplo, eu tenho o sonho de ficar em pé. Eu não tenho sonho de ficar em pé sem bengala, mas eu não tenho sonho de correr. Sonho de correr, pesadelo. Mas se largar a bengala é um sonho. Então, o cara tá lá na empresa, ele pode ter um sonho de um cargo, mas ele ser CEO, presidente da empresa, pode ser que vire um pesadelo, ele vai passar a vida inteira frustrado. Então, tenham sonhos parecidos, um pouquinho à frente. Não pensa lá, pensa no passo da frente e você vai andando. Eu fiz assim a vida inteira e acreditar em você, buscar a força, porque toda a força está dentro da gente. Eu acho que a gente tem um Deus aí que ele nos provê de tudo que a gente precisa, absolutamente de tudo, eu tenho certeza disso.
Então eu vivo com essa certeza. Meu script é esse. Eu tenho que viver ele. Eu tenho alguém que está do meu lado me protegendo e eu estou indo para frente até o dia que eu finalizar por aqui. Eu acho que todo mundo deveria pensar assim, que é mais fácil, sabe? Puxa vida, que emocionante, Rosana. Eu a conhecia já, mas a gente conversou muito pouco. Hoje, com certeza, foi o dia que a gente conversou mais, né? E eu estou muito contente, muito satisfeito, né, de ouvir isso de você, porque a gente precisa disso, né? Às vezes a gente tem uma vida, às vezes até tão boa e não se dá conta, né, de que ela é boa, né? E a gente está sempre frustrado por não ter alguma coisa que talvez não tenha a menor importância na nossa vida, né? E a gente deixa passar detalhes que realmente são importantes, né? E esse seu depoimento foi muito gratificante. E eu acho que com certeza as pessoas que nos vão assistir e nos vão ouvir, com certeza vão tirar belíssimos exemplos. Muito obrigado, viu, Rosana? Eu que agradeço, espero que ao acordar as pessoas mudem um pouco o pensamento. Eu falo assim, acordou, abriu o olho, tá vivo? Estamos no jogo, bora, né? Porque não adianta, né? Às vezes se mira em tantas coisas supérfluas, né? E a vida é Uhum. tão simples, ela é tão simples. E é tão fácil ser feliz. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Algumas pessoas às vezes me desestabilizam, mas eu essencialmente sou feliz. Bom, se vocês quiserem saber mais da vida da Rosana, detalhes e coisinhas, na internet está cheio, né, Rosana? Está cheio Ah, de links, de vídeos, de informações e tal. É, o meu objetivo não era ser mais uma dessas entrevistas, lógico, né? Não porque fosse iguais às outras, mas porque a gente sempre quer trazer um outro complemento, né? Então, assim, ouvir de você coisas assim que são mais pessoais e que te movimentam, te movem para frente, isso que é o mais importante para esse programa, entendeu? Por isso que se alguém quiser saber mais da Rosana, é só correr para as redes sociais, colocar lá Rosana Merino, que vai encontrar um monte de material, né, Rosana? isso, pode entrar no Instagram, mandar pergunta. Eu recebo muita gente pelo Instagram, né, que pede alguma coisa, alguma ajuda. De uma coisa tão interessante, fiz um podcast, o cara, pô, eu pensando em me matar, eu li seu negócio, pelo amor de Deus. Isso, você conseguir, eu penso assim, né, a gente tem que ser um exemplo em tudo, né? Em tudo, absolutamente. E você conseguir mudar uma pessoa na sua vida, tá valendo muito. Uma pessoa que estava perdida, eu trabalho com atletas que foram drogados, então eu acho que a gente tá, eu acho que assim, a gente vai deixar o lugar que a gente está sempre melhor. E não é, eu não tô falando isso para fazer graça, eu faço isso. As pessoas que me conhecem sabem, eu tenho a paciência de ouvir pessoas. Às vezes eu vou dar treino, vou assim, vou falar isso no treino, sento alguém do meu lado que está lotado de problema, eu falo, a Vanessa vai dar treino, eu fico ajudando, porque a gente tem uma missão de transformação, né, das pessoas. Então, eu não posso falar de transformação se eu não vivi a transformação, né? Eu vivi toda a transformação possível, impossível, aquelas que achava que era. Então, eu tento passar isso para as pessoas que chegam perto de mim. Eu já trabalhei com muito atleta, mas muito. Eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos e é muita gente, muita gente. Que legal. Bom, pessoal, tá aí. Eu conversei hoje com a Rosana Merino, né? É uma ex-atleta profissional de alto gabarito, né? E como eu disse, se você quiser saber das conquistas, né, de tudo que ela produziu ao longo da vida, você vai encontrar aí pelas redes e tal. Mas hoje eu conversei com o ser humano, a Rosana pessoa, a Rosana do dia a dia, a Rosana que é treinadora, que compartilha detalhes da deficiência dela, mas que faz da vida dela um trampolim para momentos de felicidade ou a felicidade até às vezes completa, né? É isso aí, Rosana, muito obrigado. Obrigado você que esteve com a gente até agora. E o Fator Humano vai ficando por aqui. A gente volta na próxima oportunidade para entrevistar mais alguém interessante, com um papo bem legal que possa trazer alguma coisa que complemente a sua vida. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, beijo. Fator Humano volta numa próxima oportunidade.
Até lá!